Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre o campo espiritual. Então, estávamos fazendo algumas reflexões sobre a vida, sobre a jornada de vida, né? Sobre o nosso contexto da nossa vida. Estávamos vendo alguns ensinamentos de Jesus e hoje eu gostaria de tratar alguns conceitos. Como nós estamos vendo aqui, estamos fazendo um estudo de espiritualidade a partir do que nós temos de conhecimento, do que eu, das minhas próprias leituras, né? Do que existe de conhecimento, assim, do que eu consegui abranger, do que eu consegui abarcar sobre espiritualidade, sem nos aprofundarmos em nenhuma perspectiva específica, porque isso demandaria que eu fosse especialista em algum assunto e eu não sou, eu apenas sou uma curiosa sobre o mundo espiritual e estou tentando fazer o meu próprio caminho, minha própria jornada sobre espiritualidade, venho fazendo o meu caminho, minha jornada, que essa é a jornada nossa, essa é a jornada da nossa vida, né? Mas aí, ao longo da minha vida, por interesse nesse assunto, eu tive algumas leituras que eu fiz sobre a espiritualidade, então eu já li um pouco de Rudolf Stein, conheço um pouco da teosofia também, fiz cursos, faço um curso de Vedanta, sou aluna de Vedanta do professor Patrick Van Lameren, que é um importante professor de Vedanta aqui do Brasil. Então eu piso um pouquinho em vários campos do conhecimento. E também tenho a minha própria educação, eu fui educada a minha família é evangélica, então eu cresci, digamos assim, no meio evangélico, eu frequentei cultos de igreja evangélica, né, a Congregação Cristã do Brasil, e trago uma perspectiva ampla de não aderir a nenhuma religião específica, nenhum ponto de vista específico, que o que me interessa atualmente é falar sobre a espiritualidade, independente do caminho, e meus estudos sobre Jesus faz parte, porque Jesus foi o mestre, Jesus é a ponte, né? Eu acho que para o nosso conhecimento que nós temos na nossa cultura, para quem aceita Jesus como o Messias, Jesus é a ponte, né, entre o eu e Deus. Então, Jesus é o caminho. No entanto, Jesus, ele nos ensina o caminho e ele deixa muito claro que nós temos que amar a todos, ou seja, não é uma questão de a gente achar que só o cristianismo é que vai nos levar à salvação, sendo que Deus é Deus para todos, Deus é aquele que criou todos, então cada religião vai ter sua cultura e seus próprios mestres. Então não é que eu acho que a gente tem que excluir outras visões de mundo, eu não acho isso, e é por isso que eu acho que a gente tem que aproveitar o que há de mais bonito em cada cultura. E daí nasce minha curiosidade e meus estudos. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que ir direto ao ponto, discutir alguns conceitos aqui, que é a ideia do vídeo de hoje. Então, o primeiro conceito que eu já trago aqui é um conceito de um hindu, que é o Paramahansa Yogananda, que é a ideia de Vitatron. E o que seria a Vitatron? Seria a substância elementar, a partícula substancial da vida. Então, Vitatron seria o que preenche, é uma matéria sutil que preenche todos os espaços, essa é a ideia de Vitatron. É uma substância elementar que está em tudo, né? Ele teve essa revelação, né, sobre o Vitatron a partir do seu mestre, que já estava desencarnado, então o seu mestre apareceu para ele, né, em espírito, e falou sobre o Vitatron para o Yogananda, né? Falou sobre muitas coisas e dentre essas coisas o Vitatron. Então, o Vitatron ou Lifetron é essa substância elementar da vida. Então, essa substância elementar da vida é uma visão ali do Yogananda, evidentemente que o Yogananda é hindu, né? Ele tá ali, ele tem todas as suas referências do hinduísmo,
da tradição védica de Vedanta, das Upanishads. Vedanta são as Upanishads. Vedanta é uma tradição da antiga Índia que é um modo de ver o mundo, um meio de conhecimento que vem dos Vedas, mas da parte final dos Vedas, que são as Upanishads. Então são 4 Vedas e esses Vedas, no final desses Vedas tem as Upanishads. Então o estudo das Upanishads é Vedanta. E então muitos dos... O Yogananda evidentemente tem uma ligação ali, né, com o Yogananda sendo hindu e tendo essa formação, né, o próprio mestre dele era alguém que lhe passou esse conhecimento, vai ter essas referências do hinduísmo, mas no Oriente, no Ocidente, o Ocidente teve também muitas influências do Oriente, e aí a gente vai ter muitos conceitos também espirituais, espiritualistas, que são inspirados em conceitos da cultura hindu, do hinduísmo, da tradição védica, da cultura indiana e também do budismo, jainismo, outras tradições também que são vertentes do hinduísmo e dos Vedas, né, das Upanishads, dos estudos de Vedanta. Então, por exemplo, o Allan Kardec, fundador do Espiritismo, fala em fluido cósmico universal. E o próprio Berto Roden fala em supraconsciência. E o Rudolf Steiner também fala sobre supraconsciência. Mas aí cada um usa o conceito de um modo próprio, né? Então o Bert Roden e o Rudolf Steiner, eles têm algumas diferenças entre eles da compreensão da espiritualidade. Eu não estou aqui nem para dizer quem está certo e quem está errado, eu estou aqui para a gente refletir sobre o que a gente tem de conceitos que podem nos ajudar na nossa própria vida, aquilo que faz sentido pra gente, sem ter respostas definitivas, né? O próprio Roden fala isso, que Deus é indefinível, você não pode definir Deus. Então, se a gente tentar, definir o indefinível, a gente tem que diminuir de tamanho e fazer caber dentro das nossas crenças aquilo que é maior que nós e, portanto, está além da nossa própria compreensão. De qualquer forma, na nossa vida, a gente busca, a gente quer entender um pouco o sentido, né? O sentido da nossa relação com o todo, quem somos nós. Então isso faz, na nossa vida, essa busca é a própria vida. A própria vida é essa busca. Então, todos os acontecimentos da nossa vida, todos os fenômenos que acontecem, os fenômenos materiais e os acontecimentos, os eventos, estão dentro dessa substância cósmica que é matéria sutil que compõe o todo. Então essa substância cósmica está preenchendo tudo e tudo que acontece são como que projeções nessa matéria cósmica. Então todos os fenômenos são projeções dentro da matéria cósmica do universo, que pode ser, né, a supraconsciência, como diz o Berto Roden, como é a supraconsciência que seria a consciência pura, a pura consciência de Deus. Enfim, esses conceitos que eu coloquei não quer dizer que eles sejam iguais, né? O fluido cósmico universal é algo que se relaciona com a ideia de supraconsciência do Berto Roden, que se relaciona com o conceito de Vitatron lá de Yogananda. Então, o que a gente pode pensar é que tudo que acontece na substância universal, que é matéria sutil. Mas como cada evento se desencadeia, como se desencadeiam os eventos, os acontecimentos e a matéria, são algumas coisas que acontecem dentro do todo universal e se organizam de um dado modo que tem aquele resultado.
Então as galáxias, elas têm um tipo de organização, uma estrutura organizacional, que é matéria sutil e matéria densa, matéria física. Então a matéria física, ela está preenchida de matéria sutil. As matéria sutil é elementar e está em tudo. E a matéria física é um nível de frequência, é uma matéria que ela é organizada de uma outra forma, que ela é mais densa, né? Que o espírito, que a matéria, e que portanto a matéria sutil se espalha e existem esse campo infinito de matéria sutil, de substância elementar, que formaria tudo e daria forma a todas as outras coisas que existem, a todos os outros tipos de fenômenos, né? E a relação com esses fenômenos materiais, quando eu digo fenômenos também eu quero dizer partículas, matéria densa, fenômenos, as estrelas, os planetas, cada ser vivo no planeta é um tipo de fenômeno da existência, né? Algo que existe, que surgiu ali daquela substância elementar. A substância elementar dá vida a tudo, mas os fenômenos são como que projeções nesse campo de matéria elementar. Os fenômenos estão aí se projetando. Não quer dizer que não sejam reais. Falar que são projeções, não quer dizer que eu estou falando simplesmente, é uma projeção da consciência, é uma ilusão. Não, eles têm materialidade, né? Justamente tem uma materialidade mais densa do que a matéria elementar, que é a substância sutil. Então, a materialidade densa é um fenômeno que acontece no campo espiritual, no campo sutil, no campo espiritual do todo. E aí, a maneira como esses fenômenos, essas matérias, se organizam, se movem aí nesse campo sutil, forma todo o campo de existência, desencadeiam os acontecimentos vão se desencadeando de uma maneira espontânea, por mais que existam causas e efeitos, mas ainda assim existe a espontaneidade da vida, a espontaneidade no momento presente. Não quer dizer que eu estou dizendo que tudo é acaso, assim, que não existe. Existe um tipo de consciência cósmica, como diz o Humberto Holden, um tipo de consciência pura. Acontece que Deus não está toda hora intervindo na própria existência, o campo dos fenômenos, tudo que existe é infinito. Deus Deus cria e dá, por exemplo, para os seres humanos o livre-arbítrio. Então, nós estamos também... nosso livre-arbítrio nos permite agir, mas também temos os resultados das ações. E ao mesmo tempo também não quer dizer que tudo é acaso, que tudo é espontaneidade, entende? Não existe uma resposta absoluta sobre isso, mas há um misto aí de organização e caos. Justamente nos nossos vídeos a gente vai refletir sobre isso, a gente vai refletindo, né? E talvez isso nos auxilie a compreender melhor nossa própria vida, né? Compreender o incompreensível. Mas estamos dando sentido, estamos dando significados, sempre entendendo que existe um significado que está além de mim mesma. Eu não tenho como querer entender o mistério do universo. O mistério faz parte do universo. E é por isso que existe a espontaneidade de Deus, a espontaneidade dessa matéria cósmica, universal. E aí a gente vai entendendo que existem esses variados tipos de qualidades fenômenos com diferentes qualidades que se projetam no todo. De alguma forma, esses fenômenos vão se projetando, nós somos co-criadores também, então campos de sombra, campos de luz, tudo isso faz parte da existência, né? As sombras elas fazem parte da existência, então não é uma coisa assim fora da existência, é algo que está dentro da existência. E como Deus está em tudo, existe dentro de cada ser, por exemplo, um ser que está, digamos assim, nas sombras, que está na ignorância, mas existe dele essa matéria sutil que é Deus, então ele pode deixar essa semente germinar, entende? Existe isso como potência. Então, esses campos de sombra e esses campos de luz fazem parte da vida. E assim também, às vezes nós somos atingidos por situações, por acontecimentos que fazem parte de projeções de sombra.
Mas nós não precisamos apagar a nossa luz porque estamos andando por um campo de sombra. A sombra é o que está ali, que está fazendo parte, que é um fenômeno, mas que não é a essência, que não é a substância. A substância elementar seria o Vitatron, seria a substância elementar cósmica, o fluido cósmico universal. A substância elementar, ela é transparente, ela é invisível, e ela é transparente porque ela é pura, ela é uma substância elementar. Ali pode se projetar a luz e pode se projetar a sombra. E nada é definitivo. Sempre se passamos por campos de sombras, estamos passando por esse campo de sombras. Vamos atravessar. Então vamos nós apagar a nossa luz, vamos projetar luz, vamos projetar luz. Como projetamos luz? Nos mantendo conectados com os bons sentimentos, não nos conectarmos com sentimentos negativos. Evidentemente que estando o espírito encarnado na matéria, nós temos os nossos momentos de fraqueza, isso é natural, mas temos que procurar sempre nos conectar com a luz. Então, a nossa reflexão de hoje é isso.